Muito bom dia a todos. Nós teremos mais uma aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto. Vamos começar a aula. Na verdade, a aula de hoje, ela funciona como um adendo do fim da pessoa natural, matéria que não foi tratada no encontro passado, no vídeo passado. Nós vimos que o fim da pessoa natural coincide com seu fim biológico, ou seja, o fim da pessoa natural dá-se quando há morte encefálica da pessoa natural, abrindo-se, portanto, a sua sucessão e pondo fim à existência daquela entidade dotada de direitos e deveres na ordem jurídica. Então, vamos tratar das diretivas antecipadas de vontade. Uma primeira questão é que essas diretivas antecipadas de vontade não estão presentes nos nossos manuais, nem mesmo nos manuais portugueses. Possivelmente, nós vamos ver por quê, os manuais portugueses devem passar a considerá-lo. Mas, em regra, essas diretivas antecipadas de vontade, elas são uma teoria relativamente bem assentada, mas que não está presente nos nossos manuais. Bom, o que seriam as diretivas antecipadas de vontade? São documentos que guardam a vontade do paciente vivo, mas que não pode manifestar sua vontade. Então, há várias situações em que não houve a morte encefálica, o paciente está vivo, mas não pode manifestar sua vontade. Um exemplo típico é o paciente em coma. Nós já vimos que o coma é diferente da morte encefálica. No coma, ainda há alguma função cerebral. As funções superiores estão prejudicadas, mas não há a morte encefálica. Portanto, o paciente em coma profundo, em coma permanente, fica nesse limbo existencial. E as diretivas antecipadas de vontade são esses documentos que tendem a projetar no tempo a vontade do paciente que não pode mais manifestar sua vontade. Nós vamos ver que esse paciente ele vai ter um rito próprio para sua interdição e para que ele não tenha capacidade de fato mais, mas por hora vamos ficar só com a ideia de que são documentos que guardam a vontade do paciente em que ele não pode se manifestar. Muito bem. São dois os documentos pertinentes às diretivas antecipadas de vontade. O primeiro deles é o Living Will, que foi traduzido como testamento vital. Eu gosto de falar que eles são disposições testamentárias ou mesmo cartas de consciência, porque testamento vital me pareceu uma tradução um tanto quanto literal, mas de qualquer maneira é o nome que se assentou e é o nome pelo qual nós podemos procurar a matéria. E o outro documento é o Durable Power of Attorney, ou mandato duradouro, que é um outro documento de diretivas antecipadas de vontade para que alguém se manifeste em nome e por conta do mandante que não pode manifestar sua vontade. O Living Will ele é diferente do testamento ordinário. O testamento ordinário ele é cumprido após a morte do decuius, ou após a morte da pessoa natural. Então, fim da pessoa natural com a morte encefálica, far-se-á valer o testamento. O living will ele tem efeito enquanto a pessoa ainda está viva, ou seja, ela não teve morte encefálica, mas ela simplesmente não pode manifestar sua vontade. Então, o living will ele é manifesto durante a existência da pessoa natural ainda, que não pode manifestar sua vontade. E o outro é o Durable Power of Attorney, que a gente traduz como mandato duradouro, não é? Que ele é diferente do mandato ordinário. O mandato é um instrumento de representação. Quando você outorga poderes para alguém agir em seu nome e por sua conta. Esse mandato ele pode ser legal, como é o caso de representação dos pais com poder familiar em relação aos filhos, ou tutores e curadores, matérias que veremos futuramente, ou pode ser convencional, quando você outorga poderes para alguém agir em seu nome por sua conta. Fica mais fácil entender quando nós sabemos que um instrumento do mandato é a procuração. Não é? Então, você passa a procuração para alguém, no dito vulgar,
você está outorgando poderes para que alguém age em seu nome e por sua conta. O mandato ordinário, ele se finda com a incapacidade do mandante, ou daquela pessoa que não é o procurador da relação, é a pessoa que outorga poderes para um mandatário. E ele é cumprido mesmo quando a vontade do mandante não é capaz de manifestar-se, não é? O mandato ordinário está identificado ali no nosso Código Civil, no artigo 680 e seguintes, e dirá que cessa o mandato pela revogação ou renúncia, é o caso mais típico, você revoga a procuração, ou pela morte ou interdição de uma das partes, ou seja, quando a pessoa morre, o mandante morre ou o mandatário morre, o mandato é posto, é tido como finalizado, ou a interdição de uma das partes, que é a parte não poder se manifestar. O mandato termina nessa situação. Ou então pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. Portanto, nesses casos elencados no Código Civil, o mandato comum, né, a procuração, ela é cassada. O mandato tem o seu fim nesse momento. Já o mandato duradouro não vai ter fim quando uma das pessoas não pode manifestar sua vontade. Muito bem, nós não temos normas específicas para as diretivas antecipadas de vontade, mas nós temos as regras do Conselho Federal de Medicina que trabalham o assunto. Aliás, o Conselho Federal de Medicina tem funcionado como um para-legislador, ou seja, ele solta as suas normativas, que não são leis, são normativas para quem pertence ao Conselho. Depois, se em geral algum procurador da República entra com uma ação de descumprimento de preceito fundamental e o Supremo Tribunal acaba validando essa diretiva do Conselho Federal de Medicina ou não. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o aborto de anencéfalos. O Conselho Federal de Medicina tem um portal que basta acessar http://portal.cfm.org.br. Lá você encontra todos os documentos, todas as normativas do Conselho Federal de Medicina. Muito bem. O que vem a ser o testamento vital, então? Um testamento vital é um documento redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas faculdades mentais, com o objetivo de dispor acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma doença ameaçadora da vida, fora das possibilidades terapêuticas e impossibilidade de manifestar livremente sua vontade. Esse texto é retirado do livro da professora Luciana Dadalto, que trata especificamente do testamento vital. O doutorado que ela fez junto à Faculdade de Medicina da UFMG, apesar dela ser de formação jurídica. Então, a pessoa, em plena consciência, ela manifesta sua vontade por escrito no testamento vital quanto a tratamentos, cuidados e procedimentos. Por exemplo, ela não quer reanimação cardiorrespiratória depois de 5 minutos. Ela quer que desliguem os aparelhos que a mantêm viva. Isso tudo é muito conturbado ainda é um terreno de batalha que existe entre aqueles que são partidários da autonomia e aqueles que dizem que a vida é sagrada e que a vida é intocável. A minha opinião é que a vontade da pessoa deve prevalecer sempre e o que conta é a vontade pessoal e não simplesmente a vida biológica. A vontade pessoal é a vontade daquele ente que nós já discutimos, enquanto a vida é meramente um processo físico-químico biológico. Então, um embrião, por exemplo, está vivo. Ele tem esse processo bioquímico biológico em funcionamento, mas ele não é uma pessoa e não pode manifestar sua vontade. Para mim, interessa muito mais a vontade pessoal. Então, o testamento vital, ele trata justamente desse momento em que a pessoa não pode mais manifestar sua vontade e é cumprido com a pessoa ainda em vida. Luciana Dadalto tem um site que é o www.testamentovital.com.br, que vocês podem acessar e encontrar muito material lá. Bom, o Conselho Federal de Medicina, na sua resolução 1995 de 2012, define as diretivas antecipadas de vontade.
O Conselho Federal de Medicina não usou nem o termo living will, ou testamento vital, nem durable power of attorney, ou mandato duradouro. Ele simplesmente tratou dos dois assuntos como diretivas antecipadas de vontade. E elas são definidas como conjunto de desejos prévio e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Está aí uma definição extremamente próxima do testamento vital, né? E há também uma disposição acerca do durable power of attorney, na mesma resolução. No artigo 2º, parágrafo 2º, caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Esse representante é o representante que teve outorga de poderes quando o representado ou mandante tinha condições de fazê-lo e que agora, no momento do exercício, não tem mais condição de fazê-lo, por exemplo, porque entrou em coma profundo. As diretivas antecipadas de vontade do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos familiares. Não é? Há um caso muito interessante que ocorreu historicamente, em que eram os portadores de HIV. Muitas vezes os portadores de HIV, lá no fim da década de 80, início da década de 90, eles viviam com seus companheiros e eram apartados da família biológica, não é? E no momento em que ele estava no leito de morte ou próximo a morrer, a família se arrogava o direito de representá-lo por ser sua parente no sentido sucessório, no sentido biológico, e o companheiro que conseguia expressar muito melhor a vontade do paciente não poderia manifestar sua vontade. Isso está presente num filme belíssimo com Tom Hanks chamado-se Filadélfia. Vocês podem olhar esse filme como um exemplo claro dessa situação. Bom, interessante é que a Lei 25 de 2012 em Portugal, ela vai regular as atividades antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital e a nomeação de procurador de cuidados de saúde, criando o Registro Nacional de Testamento Vital. Portanto, em Portugal, nós já temos essas diretivas antecipadas de vontades previstas em lei. Então, ela vai falar sobre o testamento vital e ela fala de procurador de cuidados de saúde, não fala em mandato duradouro, mas ela fala no procurador de cuidados de saúde, a pessoa que irá representar a pessoa quando ela não pode mais expressar sua vontade. E a lei de Portugal ainda põe o seguinte: a presente lei estabelece o regime das diretivas antecipadas de vontade em matéria de cuidados de saúde, designadamente sob a forma de testamento vital, regula a nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registro Nacional do Testamento Vital, um registro que funciona em nível nacional. Terminando essa exposição brevíssima sobre as diretivas antecipadas de vontade, eu gostaria de indicar para vocês o livro que foi o resultado da minha dissertação de mestrado, que é a Relação Jurídica Médico-Paciente, em que eu construí isso lá no final da década de 90 e início dos anos 2000. Foi o primeiro livro a tratar desse problema com literatura fundamentalmente internacional. Depois, esse tema acabou chegando no Brasil e agora, 20 anos depois, ele está muito em voga. Mas em outros países, em Europa e Estados Unidos, isso já era há muito tempo debatido. Bom, aqui então chega ao fim de mais uma aula, desejando a todos boa saúde e uma boa quarentena. Muito obrigado.